Em Bebedouro, 7 horas. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena pode pagar 3 milhões de reais. Conta de luz continuará sem cobrança extra em março. Desemprego fica em 11,2% em janeiro e atinge 11,9 milhões. Concessionária de rodovias faz campanha de distribuição de mudas de árvores. ETEC de Guariba torna público 3 processos seletivos. Amanhã é o último dia para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Bebedouro. Recursos para sinalização em 400 cruzamentos da cidade. Quem se importa é o tema do editorial. Os jogos do fim de semana pelos certames da Série A1, A2 e A3. Osasco Audax recebe hoje o líder Atlético Monte Azul pela Série A2. Inscrições até amanhã para a Taça CPTV de futsal. Sábado 29 de fevereiro, verão brasileiro, lua nova. Este é o dia de número 60 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4787. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Toninho Silva. 7 horas 2 minutos. Aqui Ali radiotv.com. A seguir, a previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora neste sábado em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 18 horas e 41 minutos. Temperatura máxima de 28 graus. Umidade relativa no ar, 95%. Para amanhã, domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 21. Aqui Ali radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. As apostas para o concurso 2.238 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também hoje, mas às 8 da noite. O prêmio estimado é em 3 milhões de reais. Boa sorte! A ANEEL informa que a bandeira tarifária continuará verde em março, isto é, não haverá cobrança extra na conta de luz. Em janeiro deste ano vigorou a bandeira amarela, o que fez os consumidores pagarem R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. Já em fevereiro, com previsão mais positiva de chuvas, a bandeira passou para a cor verde. Segundo a ANEEL, em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação e para março a previsão é de manutenção da condição hidrológica favorável, o que aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia. Com mais hidrelétricas para atender a demanda por energia, cai a necessidade de acionamento de térmicas, o que deixa a energia mais barata. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso para evitar pagar uma conta de luz mais cara. Aqui
Aqui Ali Notícias pelo canal online aquiali.radiotv.com. Continuam as promoções na Tutu Belo. Sandálias femininas e masculinas com desconto de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saia para crianças com até 40% de desconto. Na Tutu Belo, camiseta polo do número 1 ao número 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com desconto de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto, o enxoval completo para o seu bebê. Tutu Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro, telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, desemprego fica em 11,2% em janeiro e atinge 11.900.000 desempregados. 7h06. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na edição de fevereiro da revista Aqui Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. 7h08. A informação na sua manhã. O IBGE divulga os primeiros números do ano sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, atingindo 11,9 milhões de pessoas, segundo PNAD contínua. A queda do desemprego em relação ao trimestre anterior se deu em função do aumento da população fora da força de trabalho, ou seja, pessoas que não estão procurando emprego e nem trabalhando. O aumento da inatividade é comum em meses de janeiro em função das férias escolares, mas foi a maior expansão já registrada para trimestres encerrados em janeiro, segundo o IBGE. Com isso, o total de pessoas fora da força de trabalho chegou a 65 milhões. As pessoas fora da força de trabalho são aquelas que não procuram trabalho, mas que não se enquadram no desalento.
Ela não desistiu depois de procurar, simplesmente não quer tomar uma providência efetiva para se ocupar, seja por motivo de férias ou qualquer outro motivo, não está disponível para trabalhar. O número de empregados com carteira de trabalho assinada cresceu 1,5% em relação ao trimestre móvel anterior e chegou a 33,7 milhões. Já a categoria dos empregados sem carteira assinada ficou estatisticamente estável em relação ao trimestre móvel anterior, 11.700.000 pessoas. O IBGE apontou que o rendimento médio real habitual do brasileiro se manteve estagnado no trimestre encerrado em janeiro, em ambas bases de comparação, ficando em 2.361. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. A campanha Adote uma Árvore, iniciativa da concessionária de rodovia TEB, com sede em Bebedouro, prossegue durante o ano de 2020, com a distribuição de variedades nativas e frutíferas, que são produzidas em viveiro próprio com a finalidade de colaborar com a preservação do meio ambiente. A empresa responsável por 156 quilômetros de rodovias que cortam a microrregião conta com a parceria da Farmavida e o apoio da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Interessados em mudas dessas árvores podem se dirigir à sede da TEB, às margens da SP 326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, quilômetro 382 mais 982 metros, na pista em direção à Colina em Barretos. A solicitação também é possível por telefone 17 3344 0011. A concessionária é reconhecida por certificação do Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14.001.2.2015 e pela realização de ações ambientais de acordo com diretrizes próprias e pautadas no zelo por princípios de cidadania, de responsabilidade social e de respeito à sociedade e ao meio ambiente. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia. E aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiRadioTV.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali, RadioTV.com. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, RadioTV.com. Na volta do intervalo, ETEC de Guariba torna público 3 processos seletivos. 7 horas 14 minutos. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus.
acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus. Raul Turquim 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. 7 horas 16 minutos. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. A ETEC de Guariba, cidade próxima a Jaboticabal, divulga 3 processos seletivos para a formação de cadastro reserva de professores de ensino médio e técnico, com licenciaturas nas áreas exigidas. As oportunidades são para as disciplinas de tópicos de química experimental, de análise química qualitativa e de programação Web 1. Inscrições de quarta-feira, dia 4 a 18 de março, das 9 às 16 horas, na ETEC de Guariba, na rua Rui Barbosa, número 1244, no Jardim Progresso. Informações complementares nos editais disponíveis em pciconcursos.com.br. Prefeitura de Bebedouro anuncia as inscrições para processo seletivo para a contratação de atendente, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiro, cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, endocrinologista, neurologista, cirurgião geral e ginecologista obstetra para plantões presenciais, pneumologista, pediatra, psiquiatra, urologista e psicólogo. Inscrições pelo e-mail processoseletivo@bebedouro.sp.gov.br até às 11h59 da noite de amanhã, dia 1º de março. A prova escrita será aplicada no dia 14 de março, das 9 às 12 horas, no IMESB, a rua Nelson Domingos Madeira 300, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O vereador Fernando Piffer discorre sobre disciplinamento do tráfego de veículos em 400 cruzamentos de Bebedouro, com pintura de solo, instalação de semáforos, sinalização vertical e outros procedimentos. De acordo com ele, graças à intermediação do então deputado estadual Marco Vignoli, foi possível a liberação da verba. Fernando Piffer destaca ainda o empenho do diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes, o DMTT, Arquibaldo Brasil, por ter desenvolvido o projeto juntamente com o Detran e após a sua aprovação, a verba foi liberada e a licitação concluída. Saúde.
Os vereadores Silvinho do Pão de Queijo e Fernando Piffer indicam ao prefeito Fernando Galvão que determine serviços de manutenção na ESF Dr. José Calbi Campelo Bessa, no Jardim Racindib, na zona norte de Bebedouro. Eles querem o conserto do sanitário, bebedouro d'água, limpeza de calhas e conservação do telhado que apresenta infiltrações. Os dois vereadores querem a retirada de uma árvore com risco de queda na Rua Amazonas, esquina da Bolívia, na Vila Elizabeth. Pedem também que sejam realizados os reparos necessários na pavimentação asfáltica e a construção de canaletas para escoamento de água na confluência das ruas Rolando José Vinhado e Solideia Danese Cresine, no Jardim Talarico. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Nota de falecimento. Faleceu ontem, aos 28 anos, no Hospital de Amor de Barretos, Wellington Rodrigo Quitério, natural de Monte Azul Paulista. Era solteiro e residia à Rua Boa Esperança, 173, Centro, em Monte Azul Paulista. Era filho de Luiz Antônio Quitério e Sandra Regina Cabral. Corpo no velório de Monte Azul Paulista, sepultamento hoje às 9 horas no cemitério de Monte Azul Paulista. Funerária São João anunciou o falecimento aos 28 anos de Wellington Rodrigo Quitério. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Continuam as promoções na Tudo Belo. Sandálias femininas e masculinas com desconto de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saia para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com desconto de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto, o enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro, telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, você confere o editorial com o tema Quem se importa? 7 horas 22 minutos. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. 7h25. Aqui e ali, radiotv.com. Prefeitura, Fundo Social, Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Senar e Sindicato Rural de Bebedouro realizam a Feira do Produtor Rural aos sábados, das 8 às 12 horas, na Praça da Concha Acústica, em frente à Matriz de São João Batista. São vendidos produtos livres de agrotóxicos diretamente da horta, oferecidos a preços atrativos por produtores de Bebedouro e da região. Aqui e ali notícias, editorial. Quem se importa? A escrita sempre será fator essencial na existência de qualquer ser humano. Os textos representam as portas de entrada e de saída para as oportunidades de transformação de vida nos aspectos intelectual, pessoal, profissional e social, além de serem facilitadores para se conviver melhor em sociedade. E não há como dissociar a escrita da leitura, recurso também primordial para que haja interação entre as pessoas. É na escola que geralmente os alunos têm o primeiro contato com a escrita e a leitura. E é por meio delas que adquirem conhecimentos, valores e experiências com o mundo e com os outros. Daí a importância do trabalho do professor, que pode contribuir para a formação do ser humano pleno e singular, e igualmente para o aumento da autoestima textual dos alunos, ao proporcionar-lhes atividades de escrita que, ancoradas em uma visão fraterna de humanidade, resultarão em aperfeiçoamento da vida, com clara melhoria na dimensão discursivo-textual, pois eles passarão a acreditar em si mesmos e no próprio potencial para a redação. No entanto, infelizmente, a maioria ainda se paralisa quando está diante do papel em branco. Isso implica dizer sobre a necessidade de novas práticas pedagógicas que permitam aos alunos serem partícipes da construção dos seus próprios textos. É isso mesmo, participem da construção do texto que eles mesmos produzem, o que só será possível pela motivação e despertar dentro deles. O professor precisa antes romper barreiras de resistências em aceitar a leitura como um bem de consumo, um item tão importante quanto o arroz e o feijão. Trata-se de enorme hipocrisia cobrar do aluno leitura se o próprio mestre não lê. Nem compra livro, deixa de frequentar uma livraria, uma biblioteca. É desolador constatar em atividades de leitura e escrita, em estandes de troca de livros, em lançamentos de livros, em oficinas de escrita, em rodas de conversas, o professor não dar
o ar da graça. Fazer pouco caso como se fosse intelectualmente autossuficiente e não mais precisasse de qualquer conhecimento. O professor que se comporta assim simplesmente para no tempo. Por isso, o professor precisa dar o exemplo e ser o exemplo. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, você confere no bloco de esportes os jogos do fim de semana pelos certames da Série A1, A2 e A3. Osasco Audax recebe hoje o líder Atlético Monte Azul pela Série A2. Inscrições até amanhã para a Taça EPTV de futsal, 7h30. É hora de prestar contas ao Leão. Não perca o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda ao Leão. Informe-se com a Receita Federal se você está entre aqueles que são obrigados a declarar. Deixar de declarar ou perder o prazo pode gerar pagamento de multa, além de impedir uma série de tarefas do dia a dia, como movimentar sua conta bancária ou fazer empréstimos, por exemplo. É sempre bom estar em dia com as suas obrigações. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furqui 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? 7h32. Aqui e ali notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, 8ª rodada. Na quarta-feira tivemos Corinthians 1, Santo André também 1. Ontem, Guarani de Campinas 0, Água Santa 0, RB Bragantino 2, Ituano 1. E hoje, às 16 horas, nós vamos ter Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras pode ser um divisor de águas aí, ou de time, ou de clube, ou de permanência para Gesualdo. Mesmo apesar de todo o trabalho que ele vem sendo feito, há uma guerra, Eduardo, interinamente ali, interna, coisa interna, de diretoria que lutam para que o Gesualdo não permaneça no Santos. Aliás, Toninho, sem dúvida alguma, um grande teste para o técnico português, o Gesualdo Ferreira, provar o seu conhecimento e também o seu espírito de liderança. Veja você, o Santos joga em casa, como se fosse em casa, porque vai receber no estádio apenas a torcida santista. Um grande clássico com a Sociedade Esportiva Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo, que está se empenhando ao máximo nessa sua volta, salvo engano, pela 3ª ou 4ª vez no clube do Parque Antártica, e tem que provar as mudanças que fez, não só em termos técnicos, táticos, em orientação, mas principalmente da sua personalidade. E o clássico hoje contra o Santos. Quer dizer, o Gesualdo
vai ter uma prova de fogo. Com o apoio da camisa 12, o time praticamente completo, apenas vai no ataque ter alguma modificação. Se hoje não conseguir, não digo uma vitória, mas uma boa apresentação, a corda vai bambear. E clássico tem aquela história, né? Tudo pode acontecer dentro de um clássico, né? E com certeza aí o Gesualdo vai ter que torcer muito para que as coisas deem certo para ele. Continuando a rodada, então hoje o clássico Santos e Palmeiras é às 4 da tarde de hoje. Amanhã, dia 1º, às 11 horas, tem Inter de Limeira e Novo Horizontino. Às 16 horas amanhã, São Paulo e Ponte Preta de Campinas. Às 19 horas, Ferroviária de Araraquara e Botafogo de Ribeirão. E na segunda-feira vai fechar essa rodada, às 20 horas, Mirassol e Oeste. Agora você confere o Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, 9ª rodada. Ontem o Atibaia derrotou o Penapolense por 2-1. Hoje, às 3 da tarde, jogam São Caetano e Portuguesa de Desportos, Osasco, Audax e Atlético Monte Azul. A respeito desse jogo, mais informações daqui a pouquinho. Ainda hoje, Rio Claro e São Bento de Sorocaba, às 4 da tarde, RB Brasil e Votuporanguense. Amanhã, às 10 horas da manhã, Portuguesa de Desportos e Taubaté, Juventus da Capital e São Bernardo, e às 6 da tarde, 15 de Piracicaba e Sertãozinho. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, 8ª rodada. Ontem, jogando em casa, o Barretos goleou o Batatais por 3-1. Linense 1, Desportivo Brasil 0. Hoje, às 15 horas, o Esporte Clube São Bernardo enfrenta o Rio Preto. O Nacional da Capital, o Grêmio Osasco. Às 16 horas, o Paulista de Jundiaí recebe o Marília. O Comercial de Ribeirão Preto recebe o Capivariana. Amanhã, dia 1º, às 10 horas, tem Olímpia e Primavera de Indaiatuba. E às 16 horas, Noroeste de Bauru e Velo Clube Rio Clarense. Agora sim, o Atlético Monte Azul, Osasco Audax, recebe hoje o líder Atlético Monte Azul pela Série A2. O Atlético Monte Azul pode disparar na liderança do Campeonato Paulista da Série A2, hoje, neste sábado, quando enfrenta o Audax às 15 horas no estádio José Liberati, pela 9ª rodada. Dividindo a liderança com a Portuguesa Santista, ambos têm 17 pontos, só que o Azulão está na frente devido ao saldo de gols, 12-6. A Portuguesa Santista, lá de Santos, só entra em campo no domingo, amanhã, contra o Taubaté, em casa. Se vencer, sem vencer há 3 jogos, 2 derrotas e um empate, o Audax, que é o adversário do Atlético, é o 12º colocado com 9 pontos. O time está entre o céu e o inferno, os dois, a 2 pontos do G8 e a 3 do Z2. A partida pode também ter aí um clima de revanche. Os dois times fizeram a final da Série A3 do Paulista no ano passado. E o Osasco Audax se sagrou campeão com um empate e uma vitória. Lembrando que esse jogo, a final, foi na cidade de Monte Azul Paulista. A tendência é que o técnico Robélio Cavalinho não faça mudanças no time titular. Marcelo Elton e Marco Ondelli continuam no departamento médico. A novidade é que o atacante Tempestade foi relacionado pelo treinador e pode fazer a sua primeira partida no campeonato. Tomara aí, né, Tony, que o Tempestade não tenha essa previsão de tempo aí, né? Seja de calmaria, né? Exatamente. E o técnico Luciano Dias, do Atlético Monte Azul, não poderá contar com o zagueiro Lucas Cesani e com o volante Jô, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Matheus e Juca devem ser os respectivos substitutos. O Osasco Audax provavelmente deve entrar em campo com Jefferson Romário, Samuel Pizzi, José Romário, Wallace e Fábio K, Wesley Azevedo, Pablo, Giovanni Jefinho,
Calil e o técnico Robélio Cavalinho. O Atlético Monte Azul vai a campo com Caio Ferrugem, Augustine, Matheus Santos e Almir, Juca, Kevin e Gilcinho, Jonathan, Gabriel Souza e Marcos Paulo, os 3 no ataque, técnico Luciano Dias. O árbitro da partida será o senhor Rafael Gomes Félix da Silva, assistido por Leandro Matos Feitosa e Robson Ferreira Oliveira. Toninho Silva, esta semana, teve contato com o técnico Luciano Dias, inclusive entrevistando no seu programa, na Coimã Rádio Princesa, e ele, evidentemente, trouxe aí muitas observações a respeito da sua equipe, sempre demonstrando aquele orgulho, aquela satisfação pela posição do Atlético Monte Azul na liderança do campeonato da Série A2. Agora, Toninho, o sistema de defesa sem o experiente zagueiro Lucas Cesani. E no meio de campo, logo ali na frente dos zagueiros, também sem o volante Jô, os dois com o terceiro cartão amarelo. Duas peças importantíssimas, Eduardo. Faz muita diferença. Muita né? diferença, muita diferença. Até porque, pelo entrosamento que tem. Essa semana eu conversei com o Luciano Dias, Eduardo, e por incrível que pareça, até eu falei em tom de brincadeira, que o problema do Atlético estava dentro do campo essa semana. Mas não nas peças na formação, no campo, no gramado. Porque devido às chuvas encharcadas, estava totalmente sem condição de treinamento, então estava com dificuldades para fazer treinos o Atlético Monte Azul. Até eu comentei com ele que lá as opções de campo, sem ser o estádio do Atlético, tem apenas o distrito lá de Marcondésia, onde tem um campo onde pode treinar. Diferentemente daqui de Bebedouro, que aqui a Inter, quando vai treinar, pode treinar no Itapuã, treina em Botafogo, ou mesmo tem o campo do Alvorada, enfim, todo centro comunitário aqui tem um campo que dá para você treinar. Aliás, Tony, você me fez lembrar aí de 1996, quando transmitíamos o campeonato amador lá desse Varziano, lá do campo de Marcondésia. Só esses dois campos na cidade? Os outros campos são tamanho bem reduzido, Eduardo, e que para um time profissional não fica difícil trabalhar. Então, o Luciano Dias teve esse problema de campo, de gramado, para treinar a sua equipe. Agora, quanto às peças, faz muita falta. Ele vai colocar na frente ali o Matheus, que volta. O Matheus é um zagueirão. É um zagueirão mais, vamos dizer aqui na gíria, é um zagueirão mais bruto, né? mais raçudo. Diferentemente do Lucas Cesani, que sai com classe, sabe, aquele jogador que levanta a cabeça, sai tocando, tal, consciente. O Matheus é mais troncoloso ali atrás. E o Juca é um jogador, apesar de ser bem experiente no time, ele vai trabalhar ali com o Gilcinho na frente. Então, o setor do meio campo à frente não perde muito com o Jô. Agora, a minha dúvida fica aí quanto à qualidade, né? Não que não seja um bom jogador o Matheus, mas é diferente no estilo de jogo, você está entendendo, Eduardo? É diferente no estilo do jogo. Um é mais raçudo e o outro é mais técnico. Agora, Toninho, pela pontuação, jogando fora de casa contra o Osasco Audax, o esquema, pela pontuação aqui das vírgulas e ponto e vírgulas, vai jogar no 4-3-3. É a formação que ele está usando fora de casa. Mas ele muda constantemente, viu, Eduardo? Eu já disse aqui em outras oportunidades. No decorrer da partida. Tá. Ele é muito habilidoso quanto a isso, Luciano Dias, muito experiente e trabalha muito isso. Eu até comentei com ele, acho que foi para o ar aqui no jornal. Eu comentei com ele porque o Atlético tem uma jogada, principalmente pelo setor da direita, que tem um entrosamento perfeito entre o Ferrugem, que é muito rápido, esse lateral, até foi eleito o lateral da rodada essa semana. 3 jogadores do Atlético entraram na seleção da rodada, que é eleita por jornalistas, por cronistas esportivos, e entrou o Almir, que é um lateral da esquerda, e o Ferrugem, o lateral da direita, e o Marcos Paulo, né, que lavou a alma e encheu de gols o time do Atlético, marcando 4 gols na última sexta-feira. Então o ataque é muito rápido, Eduardo, pelo setor da direita. Tem uma habilidade ali, o Kevin, que é um meia atacante, joga ali mais no meio. Então o Atlético hoje tem tudo para fazer uma boa partida diante do Audax.
Quando se fala tem tudo para fazer, é porque nós não conhecemos a equipe do Audax. Não vi jogar, não sei de que forma eles atuam. Você conhece o estádio José Liberati em Osasco? José Liberati. Narrou muito jogo lá, né? Também. Onde para narrar você tem que abaixar a cabeça porque tem uma marquise. Exatamente. E que dificulta muito para você fazer a narração. O internauta ouvinte deve estar acompanhando já. O Toninho tem narrado para a TV da Federação Paulista Maicujo os jogos do Atlético Monte Azul no estádio Tacília Patrício Arroio. Toninho, pelo que você tem notado aí, a arbitragem não tem comprometido a atuação da equipe do Atlético Monte Azul e de seus adversários. Né? Não, nem para a comissão técnica, nem para os dirigentes, nem para a imprensa. Só para o torcedor, né? Tá. O torcedor sempre pega no pé, né? O torcedor não tem jeito, né? É uma falta, um impedimento, às vezes que ele acredita que esteja impedido, é um problema danado. Mas a arbitragem que eu tenho acompanhado nos jogos do Atlético em Monte Azul Paulista, nenhum comprometeu e bem menos que diz respeito a quanto a esse ou aquele gol. Então, nenhum comprometimento por parte da arbitragem. Toninho, quase não pergunto isso para você, mas dá para o Atlético se manter na liderança essa tarde em Osasco? Então, Eduardo, eu não conheço esse time do Audax, mas se depender do futebol que eu estou vendo o Atlético Monte Azul jogar, não é que esteja empolgado, não, até pela última atuação, que foi 6-0. Mas pelo balanço até agora de que o Atlético vem fazendo. O Atlético só perdeu uma partida. Essa partida foi para a Portuguesa que vinha com a troca de técnico, vinha motivado, jogava dentro de casa, uma boa torcida compareceu lá, e o Atlético tomou 2 gols, os 2 gols foi o chamado gols falha, não individual, mas falhas por setor. O próprio Luciano Dias reconheceu isso, chamou a atenção, consertou esse problema, né, para que não ocorra outros casos desses, né, porque o Atlético quer chegar na Série A1, mas está no caminho certo, Eduardo. Até porque o Luciano Dias tem esse trabalho também de controlar a chamada empolgação dos jogadores. Né, porque você é líder do campeonato, aplica uma goleada no Atibaia por 6-0. Não que o Atibaia seja um saco de pancadas, não, é um bom time, mas o Atlético jogou muita bola e se fez merecedor de fazer esses gols. Olha, Toninho, nós soltamos essa entrevista em que o técnico Luciano Dias falou a respeito dessa falha da equipe do Atlético Monte Azul. Agora é interessante, Toninho, a gente não é psicólogo, nenhum analista do ser humano, mas ele sempre se refere às falhas ao setor. Sim. E não pega diretamente no pé do jogador quando de suas entrevistas, né? Sim, ele faz essa análise aí, até porque, Eduardo, dentro do futebol, de repente, se o treinador vai, não que ele faça a citação de culpa para esse ou para aquele, mas que dá em tom de se referir, olha, saiu por aqui pelo setor da direita, o lateral vai perceber e falar, não, está falando para mim, né? Então, agora quando ele fala, todo o setor de defesa falhou, então ele vai incluir os 2 laterais, vai incluir o zagueiro, o 4º zagueiro, então ele vai amenizar a culpa desse ou daquele. Então é isso que ele está trabalhando. Quando ocorre alguma coisa que surge ali pelo meio de campo, pela meia, ele vai analisar ali do meio de campo à frente, todo aquele setor. Então é isso que ele tem trabalhando e está dando certo, viu, Eduardo? Ele é muito estrategista, muito inteligente, o técnico Luciano Dias, e de poucas palavras dentro de campo. Gesticula pouco, é claro que com a vibração ali, com o termômetro em alta, né, naquele momento, não há como fugir disso. Mas um dia eu até questionei isso a respeito, ele falou assim, Toninho, se eu já passei, ensinei para eles, mostrei como deve ser feito, analisei no decorrer dos treinamentos, tivemos uma semana para trabalhar, chega na hora do jogo, se eles fizerem errado é porque eles não entenderam, ou não me ouviram, ou não assimilaram, ou não entenderam a mensagem da qual passei. Então, por esse motivo, ele falou, eu tenho que manter a calma e apenas orientar essa ou aquela jogada que eles venham a fazer.
Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, você confere inscrições até amanhã para a Taça EPTV de futsal. 7h49. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. 7h51. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. As equipes interessadas em participar da 36ª Taça EPTV de futsal, principal competição regional da modalidade, já pode se inscrever. O prazo vai até este domingo, dia 1º de março. Somente um time por cidade pode participar e dentro do período determinado. Os seus responsáveis precisam informar os dados dos atletas que disputarão o campeonato. É importante lembrar que desde a última edição houve uma mudança no regulamento no artigo 13, que ampliou para 4 anos o período em que o atleta não pode ter sido inscrito em uma federação de futsal. Para se inscrever na Taça EPTV de futsal, a equipe precisa efetuar o pagamento da taxa, que este ano é de R$ 800, enviar o comprovante por e-mail e preencher a ficha no site oficial da competição. Congresso técnico está marcado para o dia 6 de março, sexta-feira da semana que vem, às 10 da manhã, no Sesc Ribeirão, no centro da cidade. E os jogos serão às segundas e quintas-feiras, de 19 de março a 11 de maio. A semifinal está marcada para 14 de maio. No dia 18 de maio será realizado o jogo da decisão do terceiro lugar. E para 23 de maio está programada a grande final com transmissão ao vivo pela EPTV Ribeirão. Bebedouro é pentacampeão da Taça EPTV de futsal. E neste ano entra com a equipe de Bebedouro, comandada pelo técnico Adir Hernandes, e também com a equipe do distrito de Botafogo, Eduardo. E Monte Azul Paulista vai ter este ano a grande honra de sediar a cerimônia de abertura da Taça EPTV, né? Dia 13 agora, próximo 13 de março, programado lá no Ginásio de Esportes Julião Arroio, programado para as 19 horas, a abertura, e o pessoal do departamento de esportes está na maior correria lá, organizando para deixar tudo acontecendo. Na verdade, essa abertura, Eduardo, seria na cidade de Viradouro, mas eu até desconhecia desse fato que tem um regulamento. Na apresentação,
de cada equipe, que leva alguns componentes para desfilar, que leva a bandeira do município e tal, tem execução do hino, uma apresentação artística, né, de danças. Vale pontos, eu não conhecia desse regulamento. Já entra computando pontos, valendo para cada cidade. E na ocasião do ano passado, quem teve a pontuação em primeiro lugar foi a cidade de Viradouro. E em segundo lugar ficou o Monte Azul Paulista, na apresentação, na abertura da Taça IPTV do ano passado, que foi a 35ª. Mas no decorrer do campeonato e também depois da abertura, houve uma falha, né? Uma falha lá, eu não sei relatar qual, que foi que eles perderam um ponto. E no decorrer do campeonato da Taça IPTV, a cidade de Viradouro cometeu várias falhas, indisciplinamente também, através de jogadores, coisas de cartão e tal. Por esse motivo, o segundo lugar está assumindo, que é a equipe de Monte Azul Paulista. O Departamento Municipal de Esportes está ganhando, vai levar para Monte Azul pela primeira vez, estão uma empolgação enorme, até porque é uma cidade pequena, né? E outras cidades grandes, gostariam de levar a abertura da Taça IPTV, que tem a participação direta da afiliada da Globo, nesse dia também, com as gravações, as filmagens. Então, dia 13 de março, na cidade de Monte Azul Paulista. Toninho, e a equipe, formação de elenco, comissão técnica em Monte Azul, você tem informação? A equipe de Monte Azul, Eduardo, não é uma equipe fraca, considerada fraca até o campeonato. Até porque, se nós relembrarmos aqui, no fim de 2019, a equipe de Monte Azul Paulista, que é comandada pelo técnico Marquinhos, disputou a final da Liga SBT de futsal, que foi promovida pelo SBT, com o Bebedouro, e perdeu pelo placar de 3-1. Então, chegou à final e tinha mais de 16 equipes participando. Então, é uma equipe boa, competitiva, pelo menos na ocasião até o fim do ano passado, quando disputou com o Bebedouro e ficou com o vice-campeonato. Você transmitiu o futsal, hein, Toninho? Então, conversa lá com o pessoal da Rádio Princesa, lá, velho. O futsal é muito, muito gostoso, é emocionante, né? O futsal, a decisão no campo já é rápida. Eu já fiz uma transmissão aqui de futsal na cidade de Altinópolis, Eduardo, que o jogo se resumiu numa bola no último 2 segundos. 2 segundos, Bebedouro perdeu o título. Futsal como basquete, né? 2 segundos, o Bebedouro perdeu o título numa cobrança de escanteio, a bola bateu na perna do jogador, na chamada canela do jogador, que era, até me lembro o nome dele, é o Gaspar, que depois foi jogar na Itália e foi para o fundo das redes. Com isso, o Bebedouro acabou perdendo o título com 2 segundos. É muito emocionante o futsal. Olha como o tempo passa rápido, né? 7h58. Te dá mais um minuto aí para você encerrar. Alguma outra informação? A informação da Inter Bebedouro. Ontem eu estive na sede da Inter Bebedouro, ali no complexo. Eu gosto de usar essa palavra, porque ali é um complexo poliesportivo. Sem dúvida. Até porque tem campo, tem pista de atletismo, tem o voleibol do Mauro, tem o futsal do Adirley e das meninas do Marcelo, tem karatê, tem a Daniela com a equipe da terceira idade, enfim, é um complexo poliesportivo ali. E eu estive lá ontem, onde também é a sede da Inter Bebedouro. Eu estive lá ontem, falei com o gerente, né, o gestor de futebol, o senhor Marcelo Casado, eu cheguei procurando, eu quero notícias, quero informação. Ele falou, a informação a partir de terça-feira, porque essa semana, Eduardo, eles retornaram pós-carnaval na quinta-feira. Só na quinta-feira que eles retornaram, até porque em condições de gramado, molhado e tal. Na terça-feira eu vou voltar lá para saber alguns jogadores que vieram, estavam treinando, não agradaram, a comissão técnica não agradou também ao gestor, e por esse motivo uma outra leva aí de jogadores estão chegando, e provavelmente na terça-feira nós teremos mais novidades a respeito de realmente quem é que vai ficar no time, quem é que vai treinar e quem não vai ficar no time. Tá certo, Toninho. Missão cumprida. Missão cumprida. Quanto ao atletismo, o pessoal da ABA estão treinando. A próxima corrida é programada agora no dia 8 de março,
ação até que é o Dia Internacional da Mulher, nós estaremos na cidade de Sertãozinho disputando esta prova de 5K. Fica por aqui mais uma edição do jornal. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela audiência, o internauta. Que tenham todos um bom dia, um bom fim de semana. Agora você está bem informado. Aqui e ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.